A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Admilson Silva, sou o pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. O estudo de hoje, Gênesis capítulo de número 11. Nós estamos com um estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. Gênesis capítulo 11 é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre a construção da Torre de Babel e também um estudo que vai mostrar ali, explicar as confusões, a confusão das línguas e também a descendência de Sem e mais uma vez e mais um castigo, que a humanidade vai sofrer da parte de Deus pela sua desobediência. Como nós já falamos no capítulo 10, o capítulo de número 11, cronologicamente, os fatos ocorridos ele é antes do capítulo 10. O capítulo 10 é depois do capítulo 11, mas o autor quis fazer isso para um melhor entendimento das descendências, no capítulo 10, das descendências da descendência de Sem, Cã e Jafé e quais foram as tribos que foram trabalhadas por eles. Nós sabemos e vemos lá até uma ressalva aqui de que a descendência de Jafé teve 14 nações, saíram 30 nações, quero deixar essa ressalva, 30 nações da geração de Cã e 26 nações da descendência de Sem. Então o Gênesis 11 ele vem retratar apenas a Torre de Babel aqui, como um ênfase maior na Torre de Babel e o porquê das línguas. Mas ele é antes de Gênesis, antes da descendência das nações que ali são descritas em Gênesis 10. A Bíblia nos fala que quando as águas dos dilúvios baixaram, os sobreviventes de Noé, os sobreviventes daquele momento, eles desceram da terra e povoaram a terra, eles desceram da arca e para povoarem a terra. Esse era o desejo de Deus, que fosse povoada a terra. Mas vamos ver que aproximadamente 350, 360 anos depois, este povo já está novamente inclinado contra Deus e isso vai gerar para eles uma nova desobediência, Eles voltam novamente a desobedecer às ordens de Deus. Nessa época havia apenas uma linguagem na terra, havia apenas uma língua, a língua que era de Noé. Não podemos especular e saber qual língua que era essa que Noé falava, ou que seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, falava, mas nós sabemos que era apenas uma língua e esse povo fala uma língua e ali vai ter uma ação de Deus, uma intervenção divina, que vai gerar novas línguas, e várias línguas e dialetos como nós conhecemos no dia de hoje. Esse povo, quando ele se reúne para construir essa torre, era nas planícies de Sinar. Era nas planícies de Sinar onde eles estavam construindo essa torre. Está registrado em Gênesis 11, 2. E ali eles projetaram construir uma cidade, construir uma torre que o topo dela alcançasse os céus. A terra de Sinar, ela fica ali na região da antiga Babilônica, fica na Mesopotâmia. Gênesis 10, 10 vai deixar isso um pouco mais claro, que está ali na Mesopotâmia, na antiga Babilônica. Ela está localizada em parte do Iraque. Parte do Iraque está localizada essa planície do Sinar. Alguns estudiosos acreditam que ela aponta o local onde ficava o Éden. Ali onde eles construíram a torre era o local onde ficava o Éden. Alguns estudiosos chegam nesse entendimento de que era ali que ficava o Jardim do Éden. Aí a gente pode já chegar numa ideia de por que eles queriam construir a torre ali. Mas a Bíblia vai deixar claro aqui alguns outros intuitos do coração daqueles homens naquela época. O objetivo daqueles homens, com tudo aquilo, a Bíblia registra que era evitar que a humanidade se espalhasse sobre a terra. Claro que essa atitude que eles tinham era uma desobediência contra o Senhor.
né? Eu quero que todos entendam isso, que quando eles descem da arca, né, após ter visto a chuva por 40 dias, coisa que era inédita na terra, nunca tinha chovido, e ali eles veem a chuva caindo sobre a terra. Eu imagino as próximas chuvas como que era. Então, cada vez que chovesse, esses homens tinham medo de que algo pudesse acontecer e eles morrer, né? Então, o intuito de construir a arca, nós vemos que são vários intuitos que eles tiveram para construir a arca. Primeiro, para construir uma torre até o céu, se caso Deus punisse pelos pecados deles, que eles não conseguiam ficar sem pecar. Eles queriam pecar, queriam errar, queriam desobedecer a Deus. Se eles fizessem, se Deus resolvesse mandar água novamente, eles estivessem protegidos na torre, a torre fosse alta o suficiente para protegê-los. Se Deus voltasse com a sua palavra. O outro intuito deles, né, era construir uma torre que pudesse chegar até Deus, porque eles sempre, como a serpente prometeu para Adão, que seria como deuses, e a gente vê que no início, né, até o capítulo 11, o intuito do homem era esse, era tomar o lugar de Deus e tomar a sua própria direção. Agora somos autônomos, não precisamos de Deus, porque nós já somos como deuses, não precisamos mais de Deus. Né? E infelizmente a humanidade hoje caminha dessa forma, achando que pode ser autossuficiente sem necessitar da ajuda do nosso Deus. E sabemos que o medo deles de Deus mandar novamente a chuva era a falta de fé, porque nosso Deus, ele cumpre com a sua palavra, ele não volta atrás com a sua palavra. Se ele disse para Noé e sua descendência que ele não derramaria mais a chuva do dilúvio sobre a terra para destruir, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre sua palavra, aquilo que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito que foi enviado. E nós sabemos que Deus, ele cumpre seus propósitos. O comportamento deles também revela um orgulho arrogante, né? O mesmo orgulho que vai caracterizar a queda do Éden, né? Que vai tirar o homem do Éden, aquele orgulho de querer ser como Deus. Eles queriam construir essa torre que chegasse aos céus, motivada por orgulho, por arrogância, né? Porque eles pretendiam com essa edificação também ficar famosos. Eles pretendiam ficar famosos, né? Porque eles temiam que os nomes deles se espalhassem. Então eles queriam perpetuar ali o nome deles naquele local. Então eles temiam que por algum motivo que Deus os dispensasse e eles não alcançassem a sua grandiosa ambição, eles não alcançassem a sua ambição. Então, através daquela torre, eles queriam desafiar Deus. O intuito deles ali, em todas as suas ações e atitudes, era desafiar o próprio Deus. Né? Eles queriam poder mostrar para Deus que eles eram autossuficientes. Mas a Bíblia nos fala que Deus ele desceu para ver o que ele estava fazendo. Né? A Bíblia, quando vai dizer que Deus desceu para ver o que ele estava fazendo, a Bíblia está falando que Deus, dentro da sua onisciência, Deus sabia o que ele estava fazendo, e Deus apenas observa as ações humanas para ver o que os homens estão fazendo e vai dando tempo para que o homem possa se arrepender. Né? Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas ele mostra uma investigação divina. Deus investigou, né? E sempre quando antes de Deus mandar um juízo, um castigo, é porque os homens assim o fizeram para merecer este juízo e este castigo. Deus não vai castigar o homem sem que esse homem assim o mereça, sem que assim esse homem mereça. Assim nós vamos ver, né, que Deus, quando ele faz essa investigação e ele vê que o homem está dessa forma, ele vai dizer: desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Né? Quando Deus fala assim, desçamos e façamos, Deus está já falando no plural, não é eu vou descer e vou fazer, mas desçamos e façamos, porque ele está falando no plural. Ali, né, é uma pluralidade, né, dentro da unidade divina, né? Ou seja, a unidade de Deus, eles são plural, Pai, Filho e Espírito Santo dentro da unidade divina, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus, ele derramou o seu juízo, né, sobre aqueles homens na confusão de línguas e ressaltou em vários idiomas, igual temos hoje, né, estamos em inúmeros idiomas e dialetos, a qual Deus vai fazer, e isso vai dar origem ali, né, na Torre de Babel, que até então era uma só língua, uma só linguagem, mas a partir daquele momento nós temos hoje várias línguas e dialetos. A palavra Babel, ela significa confundir. Eles estavam construindo uma torre e o nome Babel porque ali houve uma confusão de línguas, né? Apesar que para os babilônicos, né, Babel significa a porta dos deuses, mas o real significado de Babel é confundir, porque ali houve uma grande confusão. E é mais importante ressaltar que após aquela confusão de línguas, os homens não entendiam mais uns aos outros. E ali nós vamos ver que, mais uma vez, a soberba dos homens, o orgulho dos homens é desfeito pelo juízo de Deus. Se Deus permitisse que assim eu conseguiria, a Bíblia já disse que se os homens estavam fazendo aquilo, que mais os homens poderiam fazer, né? Seria difícil conter os homens depois daquele momento e a maldade ia tomar conta novamente. Deus trouxe mais um juízo, né? Nós vamos ver que os 3 grandes julgamentos até Gênesis 11, e Gênesis 11, quero deixar claro que se passaram 2000 anos desde a fundação do mundo até de Adão, né? Até aquele momento se passaram 2000 anos, e dentro desses 2000 anos houve 3 grandes julgamentos da parte de Deus, né? Julgamentos esses que Deus fez pelos pecados cometidos pela humanidade. A humanidade pecou e o julgamento desse pecado, né? O primeiro foi Gênesis 1:11, né? Gênesis do 1 ao 11, nós vamos ver dentro desses 11 capítulos, nós vamos ver o primeiro, que é a expulsão de Adão do Éden pela sua a desobediência. Depois nós vamos ver que o segundo é o dilúvio, e o terceiro agora, né, é Deus dispensando as línguas. Então ali começa o dialeto. Os homens lutaram para sair, né, para fugir da presença de Deus e fazer da sua própria maneira, mas o nosso Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, está no controle de toda a humanidade. Deus nunca perdeu o controle, Deus é soberano, nada saiu diante da sua vontade e diante da sua soberania. Mas Gênesis capítulo 11, ele vai dar uma entrada em descendência. Ele não vai falar da descendência de Cã, não vai falar também da descendência de Jafé, porque o intuito do escritor agora é mostrar a descendência que vai levar o povo de Deus. Então ele vai falar da descendência de Sem, e nós vamos chegar, vai falar da descendência de Terá, né, do nascimento de Abraão, Naor e Arã, né? Abraão, que posteriormente seu nome vai ser mudado para Abraão, e esse aí é o pai de Isaac, né? E ali vai começar o início do povo hebreu, e a qual dali viria o Messias, nosso Jesus Cristo, viria dessa descendência. A Bíblia vai falar sobre Abraão, sobre essa linhagem, porque nós vamos agora no capítulo 12 já entrar totalmente na vida de um homem, na vida de Abraão, e vamos entrar na era patriarcal, né? Agora nós vamos sair dessa linhagem de linhagens de descendências, e vamos entrar na era patriarcal. Agora o primeiro patriarca é Abraão. Abraão, que nós vamos ver no capítulo 12, conhecido como o pai da fé, porque foi um homem amigo de Deus. E nós vamos ver o que Deus faz na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele, que andam verdadeiramente na sua vontade e que seguem verdadeiramente os seus preceitos. Nós vamos entender isso na vida de Abraão, e o capítulo 11 ele vai terminar falando sobre Abraão, né, porque o capítulo 12 vai dar essa continuação sobre a vida de Abraão. No capítulo 12 nós vamos estar aqui novamente. Eu tenho certeza que Deus tem muita bênção para você, né, através desse canal. Você ainda que não é inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe, né, esteja conosco aí aprendendo capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Você que tiver alguma colocação, alguma pergunta, algo que nós não deixamos de falar, que você coloque nos comentários, que nós vamos estar, na medida do possível,
respondendo todos os comentários. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.